pessoal, estamos começando mais um, né? O meu, o seu, o nosso, o nosso podcast Faz Sentido. E hoje a gente tem a presença de queridas pessoas que estão aqui conosco. Um momento, um encontro muito especial, né? Mais do que um podcast. Pois é, temos que criar um slogan. Mais do que um podcast, um encontro. Ai, apoio, né? Me Vamos emocionei. embora. Estamos Também. aqui nós 6. Rolou a lágrima. Sim, 6. Mas Frank, hoje é importante destacar que ele veio com O óculos. o homem prometido. Ele fez aqui seu óculosinho, né? Ops, bati aqui no microfone. Mas está aqui. Franco, espero que você goste do que a gente pensou para hoje, tá bom? Estamos aqui, né, com essas jovens. Vamos apresentar elas, né? Vamos, né? Lindas, maravilhosas. Logo Babies. Logo Babies, que agora são Estamos aqui em gerações, né? adolescentes. Estamos aqui em gerações. É muito importante, mas sério, a gente tá brincando, mas faz sentido, né, a gente falar sobre isso, porque estamos aqui entre ex-professores, ex-alunos, para sempre alunos, para sempre professores, para sempre aprendizes, né? Mas é bacana a gente compartilhar o tema que a gente quis trazer hoje. Então, vamos apresentar, vocês podem se apresentar vocês mesmos, né, para ficar mais bacana. E depois a gente segue. Quem quer começar? Eu posso começar. Acho que na ordem alfabética. Ok. Então, gente, meu nome é Aline Vital. Eu sou psicóloga, né? Me formei ano passado, final do ano passado. Estou atendendo, comecei a atender esse ano na clínica no espaço, né? Acordo de Sentido. Bem legal. E atendo online também e atendo adolescentes e adultos. E sou da logoterapia. Muito bem. Incrível, né? Incrível. Aí, ordem alfabética. Então, oi, gente. Oi, Frank. Me chamo Gabriela Andrade, mas gosto que me chame de Gabi. Então, sou psicóloga, mas antes disso eu sou uma pessoa comum. Sou cearense, gosto sempre de enfatizar. Sim. Estou, né, no percurso da psicologia há 6 anos. Também trabalho aqui no Acorde Sentido. Um prazer. É muito engraçado. Tipo, semana passada eu estava vendo vocês ao vivo. No YouTube. Obrigada pelo convite. E hoje eu estou aqui na presença de 2 ídolos. Então, pra mim... Meu Deus. É muito... Você sabe que eu sou chorona. Em algum momento a lágrima vai descer. Já estamos aqui com ela preparada. Mas também iniciei agora na clínica desde fevereiro, né, que a gente tá. E escolhi a logoterapia desde o meu primeiro período. E atendo jovens e adultos. Jovens. Muito jovens. Inicia a contagem. Jovens e adultos jovens. Adultos e jovens. Sim, eu sempre atendo jovens. Vamos para a nossa terceira convidada. Plena. Então, gente, meu nome é Milena Pereira Araújo, mas eu prefiro que me chamem Milena Araújo. Milena com 2 L's pra não ter erro. Sempre tem uma Milena em algum lugar. A gente não vai errar na descrição desse vídeo. Por favor. Agradeço. Editores. Por favor. Então, também estudei junto com as meninas, me formei ano passado, estou atendendo na Acorde de Sentido. Estou fazendo agora a especialização em logoterapia e saúde da família. Eu gosto sempre de dizer, eu era um logo baby, agora eu sou uma logo adolescente, estamos crescendo aí. Foi a aluna Lorena, que estava ali em voltas com a logoterapia, com a psicologia do esporte, desde o segundo período. É verdade. É verdade. E hashtag saudades, né? Hashtag muitas saudades. Então, né, vocês falaram um pouco da experiência acadêmica e é sobre isso também que a gente vai falar, né? Baseado no que Gabi falou aí, foram 6 anos de percurso e aí a gente pensa nesses 6 anos, em tudo que vocês viveram, né? E que a gente vive quando a gente escolhe uma graduação ou se propõe a fazer algum curso. Uns com menos tempo, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, às vezes a depender de alguns, né, percalços como a própria pandemia teve. Mas por que a gente veio falar sobre isso? O que a gente pensou nesse... Vamos lá, né? Esse era um tema que a gente já, quando tinha esquematizado o podcast, a gente queria muito fazer, a gente queria muito contar com pessoas que vivenciaram esse processo acadêmico há pouco tempo, né? Porque eu e Raiza, óbvio, a gente também experienciou isso, mas a gente pode fazer uma troca que, inclusive,
Isso. dessa diferença de processos, né? E uma coisa que particularmente me chamou muito a atenção hoje, que não era tão falado na nossa época, era sobre a saúde mental dos estudantes, né? Eu não falava, eu não lembro, pelo menos, de se falar, de ver pesquisas na área sobre isso. E eu vejo que hoje é uma preocupação muito mais comum, né? E aí, quando eu fui pesquisar, inclusive, sobre pesquisas realizadas nessa área, do ano passado para cá, poucas pesquisas que eu encontrei matérias falando sobre, pouco destaque relacionado a isso, mas um me chamou a atenção, né, do portal Colabora, em que o título, né, chama a atenção para os efeitos da pandemia sobre a saúde mental dos universitários, né? Vocês, de alguma forma, experienciaram também esse processo da pandemia durante a graduação, algo que eu e Raiza não presenciamos, não experienciamos, né? Pelo menos não enquanto estudantes. Quer dizer, eu posso até falar um pouco da minha experiência no doutorado, né? Mas é bem diferente do processo acadêmico na graduação. Então, o que acontece, né? Pesquisas mostram que estudantes se sentem pressionados pela rotina nas universidades e sofrem consequências psicológicas e físicas, né? E aí, o tema do podcast de hoje é exatamente esse, né? Questionar, vamos lá, Raiza. Se faz sentido, né? Assim, a gente investir na graduação com os desafios e tudo que é proposto no caminho para o mercado de trabalho, né? Então, nosso tema, na verdade, é vida acadêmica, caminhos de sentido para o mercado de trabalho. Será que é possível a gente encontrar dentro dessas dificuldades algum espaço de sentido que nos motive, né? Que nos leve a essa vontade de sentido para a gente finalizar o processo e chegar no mercado de trabalho. E quando a gente chega, como é que a gente está depois desse processo, né? Então, é sobre isso que a gente vai conversar e até as experiências de vocês, se vocês recordarem aí, né? O que foi? Teve diferença, por exemplo, antes da pandemia e na pandemia? Assistir aula online. Como é que foi a experiência, né? Ou então, do que a gente sentiu falta, sabe? Que eu acredito que quem também está assistindo, que passa por essa experiência na graduação, mas como Lorena disse, num doutorado, numa especialização, num curso que vai se propor a fazer, né? O caminho da graduação, mas também o caminho do conhecimento. Faz sentido isso para a gente se fortalecer enquanto prática? Quer dizer, vocês terminaram a graduação, estão agora trabalhando. Faz sentido investir ainda na educação, no conhecimento? Então, fiquem à vontade para compartilhar as experiências, o que é que marcou mais, né? Que experiências vocês tiveram na graduação que marcou? Eu acho que a gente pode começar... Tu falou tanta coisa massa que eu queria quebrar, assim. Ficou um bolo, né? Não, mas ficou muito bom, porque... Separar por bloco, né? Tipo, a pergunta. Isso. Raiza fez a massa do brownie. Vamos Por cortar favor, agora o por brownie. favor. E não é fit. Né? E não é fit. Queria só dizer que é Vamos cortar o Ai, brownie. não, Pequenas... Queria só dizer que não é fit, que é um Não, brownie, assim, brownie, elaboradíssimo, brownie. né? A gente A gente- dos caminhos que Gabi trilhou, né? Menino Brownie. Olha aí, tá Eu vendi. E aí, Vocês falam sobre o brownie. e aí já faz sentido com, tipo, faz ligação com outra coisa que fez muito sentido na minha graduação, que foi a Transformarem. Sim, sim. Então, tipo, Verdade, importante. foi com conexão aqui, ó. Sim, uma coisa, o Divino. Brownie levou ao... O que Exatamente. veio primeiro? A transformar ou o brownie, né? O brownie. Deixa eu ver. Eu acho que pra entrar na Transformarem, tinha que fazer o processo seletivo e tal. Tá, Aí no pausa. trainee. Explica é difícil. Explicando, explica. Explica primeiro, pessoal, o que Explica. é Transformarem. Então, Vamos lá. é que faz muito... É uma ligação... É que uma coisa liga a outra, mas... Sim. Enfim. Acho que uma das minhas primeiras experiências na graduação foi a empresa Júnior. O que é a empresa Júnior? No primeiro período, quando as pessoas já estão anterior, que eu vou entrar ainda em detalhes, foi apresentar para nós, os pobres feras, eu achava que a empresa Júnior era uma empresa que cuidava de criança. Tipo, fazia sim. atendimento a criança, né? Tipo, Foi eu o levei nome, muito né? a pé na letra. E aí eu, desculpa. Sim. Vai. Eu amo criança. Então, já tô lá. Já, meu olhinho já brilhou, foi? E aí eu fui Bem plena. plena Com a perguntar. mental já, trabalhando Ai, com criança. Já Nossa, tava com nossa, tinta na mão, que ela lindo, chegou tá. com pincéis e tal. E aí eu conhecia um dos... Virou meu amigo, uma das pessoas que estavam no Transformarem. Foi Patrick. Uhum. Aí o Patrick pegava o mesmo ônibus que eu. Eu falei, Patrick, me explica aí, eu trabalho com criança, não sei o quê. Aí ele foi me explicar que era uma empresa, que tinha CNPJ, tudo direitinho. E isso já
já me deu uma luzinha, assim, porque eu pensava que psicologia, quando eu estava estudando, né, era só clínica e esporte, porque eu sempre vim com essa ideia. Não sabia se queria clínica, mas esporte eu sempre amei. E aí, quando eles apresentaram a empresa Júnior bem direitinho, foi algo que, tipo, eu quis na hora. Porque parece que reacendeu uma chama que tinha uma Gabizinha lá atrás, que queria sempre montar uma empresa pro pai. E aí, eu quis. Começou o processo seletivo, e aí eu passei por esse processo. E no trainee, que eu não expliquei o que é Transformária, que é a empresa Júnior, mas... no trainee eu vendi brownie, Aham. que era uma forma de arrecadar dinheiro, desenvolver o meu lado de vendas. O trainee é uma das etapas? Ou Isso, dos... tem um processo seletivo, Uhum. e aí tem um treinamento, que é o trainee, é um treinamento. E a gente passa por todas as áreas. E aí, voltando para o que é a empresa Júnior. Empresa Júnior é uma instituição sem fins lucrativos que tem na maioria das universidades. Só estudantes. Então, todos os cargos, eles são compostos por estudantes. Então, a gente que vai gerenciar tudo. Desde a presidência, a quem vai estar lá nas empresas seniores, atrás de vender projeto. E aí, a Transformare prestava serviço de seleção, recrutamento de seleção, treinamento. E aí, eu já fui, né, cada vez mais me encantando. Porque ia colocar na prática o que a gente mal via na graduação, né? Porque na nossa cadeira de organizacional, não tinha outra coisa. Sim, é porque a Transformar é uma empresa júnior em psicologia. E meio que a gente tá ali dentro de um movimento. Que é esse movimento? O movimento é o MEG, o Movimento Empresa Júnior. E aí a Bem gente tem amplo, órgão, é uma mais coisa bem abrangente. E aí ampla. vai se Tem toda afunilando. uma rede bem legal, onde a gente pode estar fazendo trocas com pessoas de Benchmark. Isso, famigerado bench. Com pessoas de todos os lugares do Brasil. Então, assim, ter essa rede, ter esse suporte era muito especial e a gente conseguia se desenvolver, conversar com gente do Amazonas, conversar com gente de Belém, com gente da Bahia. E essa troca de ideias era muito rica, porque a realidade de cada estado, querendo ou não, é muito diferente. O que a gente sofreu, os nossos perrengues aqui em Campina Grande, com a psicologia organizacional, era muito diferente dos perrengues que eles passavam lá. A gente tentava colocar algumas coisas na prática aqui, que o mercado não era tão aberto, porque naquela época a perspectiva do MEG era de fortalecer, impactar realmente o mercado através dos pequenos comerciantes, que particularmente foi o que mais me encantou quando a gente fez processo seletivo. A gente fez processo junto no segundo período da graduação. Assim, foi uma experiência incrível. E ele tem uma duração? Assim. Enquanto você tiver com a matrícula na Ativa. instituição, você pode ficar. Teve uma coisa que me chamou a atenção, Gabi, que foi a questão da prática. Eu acho que esse é um ponto bem delicado na vida acadêmica, Sim. sobretudo na psicologia, né? Queria que se vocês pudessem falar um pouco sobre isso, né? Se em algum momento a universidade deixou de fazer sentido pela questão da prática. Tu fala sua Cheguei à opinião. polêmica. Porque ela falou desde o segundo período, então desde cedo ela já se Ela teve interessaram, Eu tenho né? 4 anos praticamente de empresa júnior. A E aí Aline não também- participou tu participou da empresa Júnior? Não. Então, ela não teve essa experiência. Então, pra tu, isso, Sim. assim, essa questão da prática, quando foi, assim, que... Eu acho que foi só a partir dos estágios obrigatórios mesmo. Sim. E No quando final do curso? Não, foi a Não, partir do quinto período. Sim, no quinto período. Ah, verdade. Estágio E básico, né? também em atividades extracurriculares, né? Que eu participei de extensão. Sim. O que mais, meu Deus? Tem pesquisa de extensão na cadeira Do também, PIBIC, né? que eu participei de Gabi Uhum. também, Sim. publiquei artigo, essas coisas. Eu acho que é muito importante você aliar essa teoria à prática, porque às vezes você fica muito na teoria, e quando chega lá você não sabe, né? Acho que é bom ter essa experiência, gerar valores experienciais, né? Sim. E eu acho que se não fosse essa prática, eu não teria encontrado a logoterapia, não teria encontrado sentido, porque eu já participei de estágios de ACP, que envolvia psicanálise, várias coisas. Eu mudei Conheceu de abordagem tudo. Conheceu tudo. 500 mil vezes. Mas isso é tão bom, né, Aline? É. Porque a gente tem a oportunidade de ver. Muita gente pergunta isso. Por exemplo, Gabi falou, desde do primeiro e segundo período, eu já era apaixonada pela logoterapia, mas é importante conhecer Sim. outros caminhos também, Inclusive. participar de outras vivências, né? Que eu acho que você Inclusive, eu participou. conheci a logoterapia porque a Gabi falava tanto. Assim, eu só ouvia falar, mas nunca me interessei muito Influencer, já. em conhecer Aprofundar. mesmo. Só ouvi conhecer mesmo quando Lorena veio dar aula, né? Sim. E 2 cadeiras que eu paguei com ela.
Aí tive um estágio contigo, Sim. que inclusive foi na pandemia, que Foi, menina, gente, a gente se superou, quero dizer aqui, né? Do foi um momento desempenho que eu dessas fiquei muito jovens. em dúvida se eu ia conseguir, se eu via que se eu queria Aham. continuar, se eu trancava, o que é que eu ia fazer da vida. Mas eu decidi, disse sim, né? E continuei. Apesar de Foi- tudo. Apesar de tudo. A gente falava muito isso nos estágios. No estágio, a gente teve um período muito reduzido, né? Que a pandemia já foi um recorte aí. Então, o que a gente fazia em um ano, a gente acabou fazendo em pouco tempo para poder suprir essas necessidades, né? Mas a gente tinha momentos de supervisão, de trocas de material, de casos também, mas também momentos da gente parar e dizer, vamos conversar aqui, porque a gente precisa, ó, vocês estão nesse caminho e tal. E o Gabi falou, né? Eu sou muito chorona, não sei o quê. E quantas vezes a gente não parava para ficar, gente, a gente vai conseguir, vai dar certo, porque a gente tem esse caminho, né? Então, as dúvidas surgem, mas eu acho legal esse processo. A gente está falando sobre isso, então, assim, suporte dos professores. Vocês sentiram, no momento da graduação, né, que ligação vocês tiveram? Você já falou de Lorena aqui, né? Ah, e de Como resto também. suporte, assim, tipo, vocês acham que é um dos caminhos para vocês trilharem aí esse caminho árduo, porém, né? O suporte de um professor é importante, ou a abertura, por exemplo, dos professores é importante nesse caminho? Eu particularmente... Ai, desculpa. Não, vai, pode ir. Eu particularmente acho que é essencial e eu vejo isso porque eu tenho muitos amigos de outros cursos. Eu Eu acho já que ia o falar curso isso. de psicologia tem um Uhum. diferencial. Quando a gente fala, até desse momento de abertura, de sentar e conversar com os alunos sobre o que é que eles estão passando. Eu falava para os meus amigos de computação, eles diziam, mulher, isso é surreal. Isso não acontece com a gente. Aí o professor chega lá dizendo, é isso, aquilo, e acabou. Não tem uma conversa, não tem isso, sabe? Às vezes eu fico pensando, meu Deus, cadê a humanidade, sabe? A gente fala tanto dessa reinvenção, de trazer a humanidade para o ensino, mas cada vez mais eu sinto que está havendo um distanciamento. Principalmente em outros cursos que a gente compartilha, né? Talvez seja questão cultural também, né? De cada área, mas que a gente está aqui, como Lorena disse no começo, para quebrar paradigmas, né? Uhum. Inclusive, em Brasília, teve, antes da pandemia, acho que faz uns 3 anos, que um pessoal de exatas lançou a possibilidade de fazer era uma espécie de curso ou cadeira, que era felicidade. Não sei se vocês chegaram a ver essa matéria. Vi. E aí era na própria Universidade de Brasília, renomada, tal, na UNB, e um professor decidiu, a partir da saúde mental dos estudantes que ele estava captando, né, evasão dentro do próprio currículo deles, cursos de exatas que têm uma evasão mais alta, segundo as estatísticas, né? A gente não sabe exatamente por quê, mas a gente sabe que tem. E aí ele falou, não, vamos fazer essa cadeira aqui, é uma eletiva, mas a procura foi enorme. Tipo, várias galeras das exatas e de outros cursos acabaram optando por essa disciplina. E aí ficou um projeto fixo mesmo. Eu não sei como é que ficou durante a pandemia, né? Mas é uma matéria pública. Depois a gente pode até colocar aqui, né, E como existem acesso, outros para ver se houve Uhum. continuidade, né? Porque achei tão legal quando ele botou a disciplina felicidade. E aqui a gente vai aprender a ser feliz? Não, mas assim, a gente vai ter esses momentos de parar, de refletir sobre nossa vida acadêmica. Então, eu até comentava na universidade que eu estava dando aula, eu disse, ó, vamos tentar trazer isso também por aqui, para a gente cada vez mais ter na universidade esses momentos. Não é que não teve, né? Acho que toda universidade tem um suporte para os alunos, mas é como a Lorena disse, na nossa época não era tão visível. A gente nem sabia que tinha na universidade um suporte para estudantes, né? Tipo uma pró-reitoria Não. para estudantes, por exemplo. A gente não tinha esse conhecimento. Hoje é bem divulgado, assim. As redes Tinha. sociais também, né? As Era redes um pouco sociais vergonha, também. É um negócio assim E mais era longe. e tinha muita coisa da hierarquia, né? Então, às vezes, a gente percebia certos processos de adoecimento, né? Realizados por várias instâncias. Mas a gente era meio desacreditado, né? Eu acho que o aluno, o estudante, ele fica um pouco vulnerável, né? Nessa situação. Então, pegando a matéria que eu citei na matéria, né? Sobre muitos estudantes lidarem, né? Com pressões e consequências físicas e psicológicas, né? A gente citou aí a questão da importância do professor e tal. E aí eu pergunto pra vocês, né? Vocês já lidaram com algum tipo de consequência física ou psicológica durante a graduação? Já. Não poucas. Não É, Esse riso foi desnervoso. eu tenho, eu acho que eu sou muito grata pela minha graduação inteira, sabe? Mas ela foi muito conturbada, questão emocionalmente. Porque há 8 anos eu saí de casa.
Então, além da graduação, de toda a carga, né, da graduação, eu tinha também a carga emocional de estar longe de casa. E era eu sozinha para tudo. Então, tinha essa carga. E aí foi bem conturbada. E eu sempre tentei não ter tempo para ficar em casa e colocava, tipo, toda a minhas horas, toda a minha energia ia para a graduação. Eu passava horas, eu não ficava em casa. Minha casa era FCG ou EPB. Eu passava e isso era. Então, teve essa carga emocional, né? E aí, a Transformar, mais uma vez, foi o meu alicerce ali, de tipo, é o que me sustentou. Então, além da graduação, teve outros. Esse foi um suporte, né? Essa Foi era o meu outra, suporte. essa era outra pergunta que eu ia fazer. O que que vocês fizeram, então, para lidar com essas consequências físicas e psicológicas para fazer com que a vida acadêmica ainda valesse a pena? Gente, eu acho que dentro da minha graduação houveram muitas atividades que davam sentido e aí isso me sustentava. Por exemplo, se eu estava tendo um dia ruim porque aquelas aulas não eram tão boas, eu sabia que eu saía, eu tinha os meus amigos, inclusive. Beijos, papai, amo vocês. Eu saía da sala e eu sabia que os meus amigos estavam ali. Eu lembro de um fato assim muito marcante, começando a lacrimejar, que era um sorteio de um estágio que era muito importante para mim. Era muito significativo. E os meus amigos, eles passaram na janela da sala. Eles ficaram Mentira. passando na janela da sala. Que coisa. E eu fiquei assim. E os meninos na minha frente, eu de costas pra eles. E aí Bruna fazia, Milena, teus amigos. Milena, teus amigos. Quando eu virei, eles estavam passando assim. Então, eu acho que o suporte foi o que me sustentou realmente. Ou meus projetos de extensão no JEPS, inclusive, beijos, Carmita, me sustentaram muito, porque a gente tinha prática com os idosos e eles eram muito acolhedores. A gente não estava ali prestando serviço. Eu acho que eu mais recebi deles do que eu prestei algum tipo de ajuda. Ai, que coisa linda. A gente percebe, né? A autotranscendência Nossa, acontecendo. No meu caso, eu tive consequências físicas também. Eu tenho gastrite, até hoje eu tenho. Por causa da questão de autocrítica, essas questões aí. E... eu perdi o que eu ia Uma falar. das formas que você encontrou de... Sim, amizades, eu acho que foi fundamental. E terapia também, que eu fiz durante a graduação. Eu acho que foi o que me ajudou, né? E também saber respeitar minha saúde mental. Tipo, eu não saía me enfiando em tudo que eu acho que eu queria me enfiar dentro da universidade. Respeitava o meu tempo, o meu espaço, pra não ficar maluca, né? Isso também é importante, né? Porque a gente sempre falava sobre isso, né? Lorena dizia, como é que tu consegue fazer isso, não sei o que, e de repente isso. Eu dizia, a gente sabe os limites que a gente consegue, mas às vezes a gente esquece dos limites e fica, eu queria tanto participar disso, porque eu sei que eu gosto, aí depois eu também quero fazer isso, eu não quero deixar essa oportunidade passar, e aí você fica com 4 projetos, várias provas, monitoria, um monte de coisa acontecendo e você não consegue nem dormir, né? Nem desenvolver um desses 4 projetos bem, por exemplo. Então, reconhecer os limites eu acho que é importante também. E acho que o processo de terapia te ajudou nesse sentido também, né? De dizer, ó, isso aqui você vai lá, né? Se faz bem e tal, porque a sobrecarga que a gente planta pra gente mesmo, né? Nem só a que vem dessa cobrança de provas, de trabalho, de tudo, mas a que a gente também planta, né? Buscando um mercado de trabalho, buscando estar mais qualificado, buscando ter 1000 projetos. Aí a gente fica, né, naquela... Mas, enfim, são caminhos, né? Possibilidades. Isso que as meninas estão falando, eu me remeteu também um pouco a esse processo que eu estou experienciando agora no doutorado, porque é uma experiência muito solitária. E como eu entrei praticamente na pandemia, eu tive, claro, alguns amigos, mas foi muito distanciado. E é uma cobrança, assim, muito grande. Toda semana tem atividade, toda semana tem trabalho, toda semana tem seminário, teste em inglês. É um negócio que você... E não era só isso, não tinha só o doutorado, né? Então, assim, você lida com a autocrítica, com a solidão de alguma forma, né? Achei muito interessante vocês terem falado todos da questão da amizade, como é importante. Sim. Como isso sustenta, né? Esses laços. E aí você vai vendo que a universidade é mais do... Ai, meu Deus. Momento. Né? Momento. É mais do que é importante, claro, estar em sala de aula e tal, enfim, fora também na sala de aula, mas a expressão de valores experienciais, né? Se não fosse isso, de fato, talvez não fizesse sentido, né? Assim, verdade. então, vale a pena investir na graduação? Vale. Porque muitas vezes a gente
termina os estudos e fica pensando, né? Não, eu vou me dedicar a uma faculdade, ou então vou trilhar um outro caminho. Mas vale a pena? Vale. Vai ter dificuldades? Sim, bastante, né? Mas temos possibilidades também. Eu não sei se... Como é que o meu pensamento hoje em dia vai ser, né, recebido? Mas, tipo, hoje eu não romantizo mais a universidade. Antigamente eu romantizava, não, a universidade tem que entrar na universidade, blá, blá, blá. Mas eu acho que tem outras formas de você chegar a ser bem-sucedida, ser feliz, sem necessariamente passar pela universidade. Você pode fazer cursos técnicos, fazer cursos por fora. Eu acho que não pode, tipo, dizer, não, só vai Só no isso. caminho. Como tem muito adolescente, tipo, eu senti pressão. Eu venho de escola pública, mas eu senti pressão. E uma pressão muito minha também. Mas quando eu fui fazer cursinho, era uma pressão de passar. E eu vejo os adolescentes de hoje que tem uma pressão para passar na universidade. Uhum. Vale a pena. Saiba, mas se a pessoa tiver consciência, o Sim. que é um processo também. A gente Aham. vai desenvolvendo essa consciência no decorrer do tempo. Mas ter consciência que é um caminho árduo, não é um caminho fácil. Sim. Isso vem mudando ao longo do tempo, porque, por exemplo, na minha época de adolescente, né? Adolescente, jovem, assim, eu não tive vamos dizer assim, esses componentes que a gente vê hoje, por exemplo, né? Projeto de vida, e direcionamentos para uma carreira e tal. Hoje já é incluído dentro da própria grade, né? independente, né, de escola pública, particular, mas está ali. É algo que você vai pensar sobre isso. Não é tipo assim, tu tem que terminar aqui e tem que ir para a universidade, jovem. Não. A pessoa vai pensar direitinho, Sim. alguns trilham ou não. Mas também tem a questão familiar, né, que vem aí cheio de cobranças, porque você tem que seguir esse modelo, né? Então é difícil também a gente ir contra isso. Mas eu vejo que hoje a gente está num caminho de preparação. Sim. Por isso que eu disse, na minha época eu não tive isso. Tipo, eu estudei as matérias e eu tinha que passar no vestibular mesmo, entendeu? Mas assim, não tinha direcionamento. Sim. Tinha na escola, era uma escola que tinha por exemplo, uma orientação para a carreira, mas eram isolados, não era uma coisa assim contínua como a gente vê hoje dentro daqueles 50 minutos que a gente tem de cada aula, né? Então, eu acho que está importando também, dentro da educação, é um ponto positivo. Eu entendi muito bem o que Gabi falou, né? Talvez. Será que Gabi está cancelada? Eu não acho. Eu acho É porque é como se a pessoa Pelo não merecesse, contrário. não fosse estudar, né? A pessoa tem que estudar independente do que ela Sim, for fazer. Sim, eu sou professora universitária. Óbvio que eu vou defender o ensino superior, mas Sim. não necessariamente todo mundo precisa passar pela universidade. Exatamente. Eu acredito que a educação é importante, mas não necessariamente o ensino superior. Não tire minha fala de contexto, por favor. Não recorta. É Que eu verdade. Eu tinha medo disso, professora sabe? universitária As pessoas- contra a universidade. Não, a manchete, Não, né? Assim. mas a gente tem profissões hoje que não tem no ensino superior. Então, como é que essas pessoas se inserem no mercado de trabalho? Elas precisam fazer E os de alunos outras criativos, formas. né? Exato. É sobre isso. Mas isso não significa que aquela pessoa que vai se inserir no mercado de trabalho, não necessariamente através da universidade, vai fazer aquilo sem estudar. Então, por isso que eu digo, eu defendo a educação. Mas não significa que todo mundo necessariamente precisaria. Eu achei fantástico você ter falado do ensino técnico. Não vai se enquadrar nisso. Exato. É um caminho, né? É um caminho, tem Isso. vários caminhos, mas todos Quem eles são- precisam da educação. Quem somos nós pra dizer não? Esse caminho aqui é o Isso. certo e você tem que ir. Inclusive, eu fiz ensino técnico, fiz informática no IF, mas não me identifiquei. Olha aí. E foi lá dentro que eu pensei que eu queria fazer psicologia. Numa cadeira Pois é. de relações humanas de trabalho, acho que foi no terceiro ano. Mas eu acho Bom, né? legal, Legal. sabia? Eu vejo muito Acho isso que no teve IF gente que se também. identificou. Essa Olha. questão Essa questão do IF eu acho interessante, porque eles sempre colocam também componentes relacionados a isso, relações interpessoais, né? Vivências, e aí abre caminhos mesmo. Também já tive outros alunos que saíram do IF e eu vou fazer psicologia, né? E abriram essa mente. Por isso que eu disse que a gente tá nesse caminho de evolução, assim, para plantar certas coisas, né? Orientações a famílias também, né? Para dizer assim, vamos entender aqui teu jovem, né? Vamos ver aqui o que é que ele tem de potencialidades para que ele possa se desenvolver, né? Porque às vezes acaba filtrando aquilo que a criança tem de melhor. E aí, quando ela vai crescendo, sendo adolescente,
eu tenho que fazer esse curso, eu tenho que fazer isso, não desenvolve suas Ou até potencialidades, dentro né? do próprio curso não ter a alternativa de desistir, porque é uma realidade. Querendo ou não, É. eu fiz uma pesquisa com concluintes. Tava ali no grupo, a gente fez uma disciplina que era Acho que não. psicologia da saúde, né? E aí a a gente gente fez com desenvolveu um professores. projeto, e o nosso projeto Era foi um com projeto. alunos concluintes. E aí tinha uma menina que falava que, tipo assim, eu tô concluindo esse curso aqui pelos meus pais, tô concluindo pela minha família. Não tem um dia que eu não chore 3 vezes. Então, os custos para aquela pessoa que esse ensino superior tá levando. É Né? com muito discurso de ter pelo menos um diploma, né? Isso. E tal. Na Porque verdade, eles não não era incentivo tiveram. para ela, era para os Exato. pais, né? E E talvez por esses pais ou terem feito o curso e quiseram continuidade, ou não fizeram o curso e queriam se realizar, e aí a gente já entra em N coisas, sentido né? Muitas de camadas. prazer, Sim. sentido de poder e o sentido, né? Inclusive, talvez vontade, esse sentido. tópico a gente discute em outro podcast, mas eu vi uma matéria que fala que os jovens hoje, eles já não têm mais o sonho de concurso público como a geração, por exemplo, nossos pais tinham. Sim. Então, enfim, tópicos para próximos podcasts. Até hoje eu escuto isso da minha família. Ah, eu Estuda para não deixe de estudar para concurso público. Não é a minha meta de vida. Não vou ser hipócrita e dizer, tia, nossa, eu quero muito. Não é. Sim. Eu vou fazendo porque eu sei que é algo que vai me dar uma garantia de vida. Uhum. E para um não- lugar que você se identifique também. Exatamente, eu não vou fazer só por fazer, sei lá, vou fazer uma pra polícia. Mas Eu me aí, vejo, então- essa consciência que você adquiriu foi também por causa dos seus processos, né? Porque eu Sim. vejo assim, a gente tá falando aqui porque a gente conhece as meninas também, né? Então a gente tem como falar, assim, o caminho, o percurso de cada um. Mas, por exemplo, talvez se você não tivesse tido desde o primeiro período uma experiência na Transformare, que foi uma empresa que trouxe outros, não é coisa teórica, mas como Milena disse, vivências, como a Aline falou, né? Assim, de participar de extensão, de outros projetos. Isso também faz parte, né? Então, respondendo, né, a nossa pergunta se faz sentido, né? Faz sentido a gente investir na graduação com os desafios? Sim. Mas como? Vocês falaram muitas De caminhos. possibilidades, né? Então, ser inserido num projeto de empresa júnior, beleza. A pessoa não quer mais, quer participar de uma extensão, beleza. Não quer ser monitor. Não quero participar de nada, quero viver minha graduação, fazendo minhas provas, lendo, estudando, fazendo isso. É o seu caminho, né? Então, assim, depende. É aquela coisa, caminhos tem. A pessoa que vai se identificando com o que quer. Passa um ano num projeto, mas não se identificou com aquele grupo. Milena se identificou com os idosos e ficou. Mas poderia não ter se identificado e ter ido para um outro, né? Então, parte desde do ensino médio ali, né? Do ensino fundamental e médio. Primeiro, quero fazer faculdade? Vou. Não quero? Não vou. Chegou na faculdade, que caminhos tem? Tem esse, né? Então, tá aí à disposição. Se você escolhe ou não escolheu, mas de repente tá na graduação, né? Foi empurrado por alguém, mas tá. Vamos tentar ao menos ressignificar, então, né? Então, se você já tá aqui, o que é que faz sentido para você aqui? Né? Então, quem estiver aí assistindo, que for né? Estiver se identificando, não quer fazer o curso de psicologia mais, é sempre tempo de sair, né? Como a Aline mudou, eu também mudei. Outras pessoas vêm mudando também, vêm se permitindo mudar, né? De área. E fica a ideia de que é possível a gente fazer isso, né? Mas como a gente não faz nada sozinho, nem também a gente adquire conhecimento Do nada, brotando assim, né? A gente vai falar um pouco sobre as referências. Tanto que vocês Próximo tiveram quadro. nosso próximo quadro. Chama na vinheta do quadro, coloca aqui, né? Que referências, por exemplo, vocês tiveram ao longo da graduação? Tanto dentro da logoterapia, mas também da psicologia como um todo. O que é que foi impulsionando esse caminho de, então eu não vou desistir, Milena falou aí, né? E a gente ainda tem que lidar com, você não pode desistir do curso. Então, o que é que levou vocês a não desistir desse percurso? Assim, que pessoas, referências foram importantes nessa caminhada? Vamos seguir a ordem alfabética de novo, tá? Pra tentar pensar. Aline, quem são tuas referências? Vou ser justo, com certeza. Ah. Não tinha como não falar. Não foi combinado, tá? Não tem aqui, se quiser, eu mostro Isso. papel. E Ela se a não gente foi falar, coagida a não- isso. Se a gente falar também, não foi. Não tem nada aqui. Tiveram, Verdade. aí tiveram outras pessoas fora da logoterapia também, mas eu vou falar dentro da logoterapia. Tem uma pessoa que eu acho que ele nem imagina, que é uma referência, que é Tiago Fernandes. Uhum. Eu nunca conheci ele pessoalmente, né? Ele não conheceu, mas eu já participei do grupo de estudo. Acho que foi durante a pandemia, né? Que foi online. Gabi, tuas referências. Então, é muito. Nossa, eu vou ser justo, com certeza.
Gente, vão pensar que é combinado. Não é, gente. Gente, Não é. Muitas vezes, eu sou muito grata a vocês, eu acho que vocês duas sabem. Vocês, às vezes, confiaram mais em mim do que eu mesma, em determinados momentos. Eu também sinto isso. Tipo, Lorena, eu nunca esqueço, eu tava um período mal. E Lorena veio falar comigo, eu estava sentada e ela veio perguntar como eu tava, tipo... Quando é que eu pensei como professora ia vir me perguntar como eu tava? Raiza também, 1000 vezes, veio me perguntar essa pandemia. E eu sempre fui muito acolhida por vocês. Fora, né, o conhecimento de logoterapia. Vocês são pra mim, vocês são logoterapia pura, sabe? Vocês são. Simplesmente. Então, ícones. Ícones. Não vou dormir hoje. Então, É. eu me espelho muito em vocês. Obrigada. E Tiago, né? Tiago. Aqui, né? Mas Thiago Fernandes Tiagos, também. né? Eu já, né? Já foi contemplado. Já foi falado. contemplada. Tiago, muito bom ter você como amigo. Hoje que eu considero o Thiago amigo já, né? Também. Ai, muito Colega, né? gente, é Também. muito legal. Tipo, os meus ídolos são meus colegas. Meus amigos. Pois é, tipo, gente, é. Desculpa. ai, E eu acho que a logoterapia proporciona isso também, né? Isso. O contato mais Sim. próximo com pessoas que a gente tem essa... É um de ler um encontro, livro né? e tá lá, né, com a pessoa. tipo, Tiago. Tiago Aquino. Foi o primeiro livro que eu li. Foi dele, de Gilvan e de Gutenberg. Imagina, ver ele. Pra mim foi muito... Tipo, Ícone acessível. eu não sabia nem o que fazer. eu fiquei eu fiquei com maluco, eu não sabia o que fazer. Eu vou brincar com maluco, porque eu não sabia como... Com vocês eu já tenho uma caminhada, né? Uma trajetória. E com ele é como se fosse, sei lá, uma pessoa muito... Então, naquele dia que a gente foi para o evento, a gente foi para um evento, né? Aqui, aí você encontrou... Foi a primeira vez que vocês se Foi. encontraram. Ah, que legal. Não sabia se ele era de carne e osso. O professor Tiago veio para É. cá, né? Para o sítio do professor Gutenberg, que a gente já falou em outros podcasts também. Então, a gente teve esse encontro aí com várias galeras aqui, né? Muito bom morar em Campina por isso. Exatamente. Podem se mudar. É, a gente tá saindo. São João tá tá- chegando 30 dias. É. Ai, por favor. Podemos nos abraçar. Sim. Tá. Pode. A gente tem os cuidados, a gente tá aqui se cuidando. Eu falei, mas ao mesmo tempo eu voltei assim. O Gutenberg é uma pessoa que a gente tinha mais acesso, né? Sim, Gutenberg sim, é o sim. maior ícone acessível. Aquele homem pega van, Ele- ele pega transporte alternativo. Sim. Eu moro em outra cidade, aí eu tô vindo de Aroeiras pra Campina, do nada para Ele deu uma aula, ali, não. a gente vai conversando, batendo papo. Ai, São perfeito. ícones Super acessíveis. Gilvan, São quando ícones Gilvan deu acessíveis. aula. Sim, Aí ele trouxe trouxe. Gutenberg. É por isso que eu digo, é muito bom morar em Campina. Estamos E é- aqui perto das Exatamente. referências. E aí eu também tive muito contato com o professor Gilvan, né? Nesses últimos períodos da graduação, na pandemia. Então ele também faz parte dessa construção. E Gilvan tem um trabalho, assim, pelo menos único no Brasil, que é sobre sonhos, né? Sim. A gente sabe que Isaac Chausa teve o livro também sobre Sim. sonhos, mas ele trabalha com isso também, né? O imaginário, então tem toda essa contribuição, né? É um Eu fiz 2 diferencial cursos também. dele. Sim. Eu era secretária, então eu ia. Sim. É muito interessante. E É a gente muito aprende interessante. também, né, com isso, né, Gabi? Assim, estando nos cursos, sendo monitor, também é uma Sim, outra forma da gente exatamente, participar. Participar dos É outro caminho da vida. Outro caminho, né? A gente vai falando e vai lembrando. É Mas um- as referências de Milena, vamos lá. Milena. Ah, minha gente, Lorena, Raiza e Tiago Fernandes, é isso. Então temos aqui, né, um Objetividade pura. cômodo uma nova geração, Já né? fez caso pensado Sim. anos. Ai, uma mulher muito fofa, em psicologia tem uns espacinhos. Aí chegava a garota Lorena, sentava, ficava papeando com a gente. E eu acho isso tão Sim. incrível. Raiza sempre tão Ai. acessível ali, parceira com a gente. Obrigada pelo Nas garoto. pesquisas. Eterna garota. Eterna Saudades garota. pesquisas. E você falou, Milena, e pegando também a deixa de Gabi, falou uma coisa que é bem interessante na logoterapia, realmente, que é essa abertura. E, de fato, muitas pessoas terminam desenvolvendo amizade. Isso aconteceu com Raiz e Clara, né? Assim, eu também sou próxima a Clara, mas, assim, Raiz tem uma amizade com Clara, assim, fantástica, é linda de ver. Fantástica, meu Deus. Ela é fantástica. Ela é Vamos fantástica. começar a fazer o seu também. É. A E eu contagem de também quantas vezes ela desenvolvi- faz fantástica. E eu também terminei desenvolvendo amizade com muitas pessoas bacanas, por exemplo, o Ivo, né? Uma pessoa que a Sim. gente se liga pra fofocar.
O quê? Revelações. Bota aqui, Meu revelações. amigo! Isso, ele parece tão... Pois é, isso que eu nível, Ele vai imagem naquela Não, pessoa aqui, a Lorena. Ah, ele é cearense, então... Aí vocês já vão ver aqui. Conversa da nossa Adoro. vida e tal, e não sei o quê. É muito legal, assim. É uma pessoa, assim, um amigo que eu tenho muita gratidão, assim, da relação que eu tenho com ele. Também acessível. Também acessível. E Muito outras acessível. pessoas que eu terminei desenvolvendo amizade que eu nem conheço ainda. Por exemplo, uma que eu sou fã apaixonada, assim, tem uma relação mais próxima hoje, nem é da logoterapia especificamente, mas é da psicologia fenomenológica e existencial, que é a Gabi Franco, né? E a gente... Gabi Andrade também. Então a gente se fala também via WhatsApp. É tão legal Doida pra isso, se né? Essa encontrar, abertura. né? Ai, doida pra me encontrar. Pois é. Mas falando de Ivo, ó, Sim, Ivo. venha, viu? Você sentar Vem. aqui com a gente, vamos embora. E tem que vir pra Campina Grande. A gente Tem, teve aula sim. com ele na especialização e eu pensava que ele tem um catiripau ali. Ele é perfeito. Olha aí, Ai, ele é jovem. fantástico. Ai, eu tenho Só muito com orgulho saudade dele, das sabia? aulas. Porque eu não conhecia até 2 anos atrás, 3 anos atrás. E, tipo, eu não tinha muitas referências lá no Ceará de Sim, logoterapia. E aí eu percebi que é um núcleo que está se desenvolvendo. E ele é um dos chaves, assim, cabeças, né? E eu fico muito orgulhosa, tipo... Meu ele nem Ceará. sai. Tem Muito muita gente mais. hoje já, realmente, né? Tem o Ivo, tem o Valdir, tem a Taline, o Matheus. Nossa, tem muita gente Tô hoje, tentando aqui assim, me lembrar pra Ceará. não esquecer, né? Não, tem O muito Edson. mais gente, eu provavelmente É o vou Edson. esquecer. Eu O que, acho. aquele, né? Também. Acho que é o Emerson Florencio. Dizier, não. Lizzie é de lá, Lizzie é de lá. Acho que é Ceará, essa galera. Dani Cajazeiras, né? Cajazeiras. Ai, gente, eu tô com medo de errar. Eu acho que Mas é. eu acho que se Dani não é de for, lá. tu deixa Dani, se tu não mesmo. for, desculpa. Mas eu acho que é um grupo grande, é um grupo muita bacana. gente Eu fiquei muito feliz, tipo, Lá do se um dia Ceará. voltar, eu tenho Então- também um suporte lá. Na minha cabeça é isso, sabe? Eu tenho um Pois é. suporte lá. E aí, quem sabe você também não fofoca com o Ivo, né? Já é Mas- tudo. Gente, eu tenho nem roupa pra isso. Tem que já providenciar, então, jovem. Porque se ele estiver assistindo aqui, ele já vai marcar um encontro pra gente fofocar e falar aqui, ops. E vir no São João, porque quando ele veio era São João. Quando ele veio pra cá a última vez, ele veio acho que 2019, 2 né? vezes. Na última vez foi 2019, foi São João. A gente tem até uma foto com um quadro assim, Viva São João, e a gente no meio do Tem quadro. que vir com Julia agora. Tem que Que é a refazer. esposa dele. Tem que refazer esse Ai, momento. gente, E já traga a jovem também. Pra gente se inteirar, porque o negócio com a gente é assim, tem que ser todo mundo, é o coletivo, a gente traz logo o bando, a turma toda, então traga sua jovem também pra gente Sim, exatamente. compartilhar, dançar todo mundo junto aqui, pronto, já fiz uma quadrilha da logoterapia, vamos Isso embora. é brinca, reviver. Vamos lá. Voltando à Me gente, logoterapia. pelo amor de Deus. Temos aqui também perguntas, Que né? conversa maravilhosa. Pois é, tem, minha E jovem, a gente nem tem. concluiu N coisas, né? Pois é, por Mas isso eu aí- fiz logo o bolo no começo, entendeu? Pra gente fazer o... Já. Mas assim, tem umas Ah. perguntas que vieram, né? Então, uma das perguntas, por exemplo, que dificuldades... A gente falou muito sobre vida acadêmica, né? Esse caminho para chegar no mercado de trabalho. Mas aí vocês estão recém-formados, estão aí atuando. Então, uma das perguntas, que dificuldades vocês encontraram para o início da carreira? Para começar mesmo, tipo, me formei, e agora? Né? A pergunta que não quer calar. Quais foram as dificuldades? Para Quer começar começar? mesmo, assim. Vou começar. Ordem alfabética. Eu acredito que seja, como eu queria ir para a clínica, eu acho que a questão financeira foi uma dificuldade. Da entrada em CRP, conseguir dinheiro, tanto que eu demorei um tempo para dar entrada, né? Principalmente desde janeiro. Acho que foi em janeiro. E... O que mais? É tudo uma burocracia, né? A questão do CRP. E até isso, né? tudo Lembra que a muito, gente né? falou Assim, muito sobre... Não. E a gente não tinha noção Não disso. tô reclamando, não, tá, CRP? Mas. Só pra... Não, e a gente falou sobre isso, não foi, Tem todo um Aline? processo. As informações para chegar até isso, a gente tem uma certa dificuldade, assim, de... Eu faço o que agora? Eu vou buscar onde? Eu ligo pro CRP, eu faço isso e tal, assim, essa ideia de organização para começar mesmo, né? E fica uma dica até para as universidades, né? Dar esse Sim. suporte para o estudante quando ele se forma, para ver assim, quais são os caminhos que você tem, quais são as normativas. Ah, quero trabalhar na clínica. O que é que você precisa fazer para trabalhar na clínica? Porque às vezes o aluno precisa fazer isso por conta própria, né? Então, se tiver um suporte da própria universidade, já ajuda. Já ajuda, já foi para Essa questão do documento psicológico, essas coisas que a gente tem que elaborar. Sim. Uhum. Essa declaração de imposto de renda, esse monte de coisa que a gente não tem acesso na graduação, assim.
Direito, né? A gente Na nem verdade, não ouve. tem, né? Nem A ouve. gente não parece lenda urbana do Google. aquela- Temos aí muitos citados, né? Sérgio Malandro, É. com vários programas. Assistimos bastantes Ai, gente. programas. O quê? Tuas dificuldades? Não, Vai, é. vai. Sim, sim, Ah, sim, tá. sim. Não, é. Não, deixa pra lá. Deixa. Vamos seguir sem Você citar tem jovens. dificuldades que as tuas, parece Vai. É, Sim. eu tenho muitas questões também. Gabriel até falou a questão da dificuldade de casa, na distância, Sim. a saudade também, principalmente no início, né? Eu me acostumei, eu amo Campina. Daqui eu só saio se, tipo, eu ver um sentido muito grande na minha vida de ir para outro canto, seja para estudar, seja para trabalhar, enfim. Mas já é uma questão que respondo algo. Empreendedorismo. Porque eu acho que clínica, não é porque a gente vai para clínica, então vai estar empreendendo, né? Aham. E a gente não vê isso na graduação. E aí, querendo ou não, eu já vi um pouco na Transformar, um pouco não, né? Então, isso já ajudou. Mas a questão financeira, tipo, eu tive que pedir ajuda dos meus tios, do meu pai. Uhum. Meu pai e meus tios foram que, tipo, Sim. me possibilitaram, sabe? E eu acho que questão financeira... Também. Cri. Foi um ponto? É isso. A questão Sim, questão financeira foi. financeira, Mas que... falta de algum conteúdo destinado a essa parte, assim, né? De protocolos, dessa Sim. burocracia. E aí a gente foi muito se ajudando. Sim, Acho que falta de informação. Eu não sabia que para Orientação, atender online tinha que ter o EPSI, né? EPSI, Uhum. chama. sim, sim. Acho que foi a Milena que me É. falou. Foi. Eu não Essa- sabia. Cadastro, né? Então, para quem não sabe também, né? Tem que ter um cadastro. Sim. Você entra lá no site do CFP, faz o seu cadastro no EPSI, que é uma plataforma. Isso já existia antes da pandemia, mas era pouca Comentado, gente né? fazia atendimento online, Porque né? era um pouco, Era eram poucas pontual. pessoas e tinham algumas normativas, né? Isso. No início eram poucas sessões, depois foi que Isso. Aí foi agora ampliando, Uhum. né? ficou, né, como possibilidade, e agora eu acredito que vai Sim. ficar, né? Inclusive, um outro ponto, vou botar aqui. Pra gente trabalhar. Essa questão do online e presencial, né? Uhum. Assim, do que. Como é isso, né? Enfim, mas a gente vai falar isso em outro momento. Obviamente que para você fazer o cadastro no EPSI, você tem que ter CRB. CRB. Então, Claro. E os Mas- estágios também tem, né? Só que é a professora que tem que ter o EPSI. E é. a gente vai como aconteceu com a Isso. gente, né? Era o Isso seu mesmo. EPSI. Até para o professor ser supervisor, ele precisa, dentro da Ele tem que clínica, ser. ele tem que ter o CRP, né? Então, tem que é tudo bem documentado, a gente tem que seguir todas essas normativas. Mas, de fato, às vezes a gente não sabe, porque como o professor preenche algumas informações, então acaba que o aluno não sabe algumas. E aí, como é que a gente tem que saber que tem que preencher né? Vou atender online, tem que preencher esse protocolo, fazer tudo isso. Mas tudo que a gente vê também na graduação é importante. Por exemplo, vou atender online. Será que eu posso atender sozinha aqui em casa, tal, de boa? Tem que ter todo um aparato, né? O fone de ouvido, ficar num ambiente silencioso. Essas questões que a gente pensa que é óbvio, Sim. mas que, assim, precisam ser ditas, porque a gente não tem como... Diferente do que todo mundo pensa, nós não temos bola de cristal, né? O psicólogo não tem essa bola de cristal. A Então, ciência não é assim. não é. Não é. A gente só paga uma cadeira de leitura de mente, sei lá. É, tipo... Com o tempo, Pã. porque não, né? Alguma vai mensagem reclamar. Alguém canta, olha, estudante. Psicóloga É. acaba de dizer que em uma universidade estadual tem leitura de mentes. Não, gente, não tem. Nós trabalhamos com humor, tá? Então, É. Só um parêntese. Uma questão também, eu acho que é, tipo, mudar a chavinha de, tipo, você não é estudante. Lógico que a gente ainda é estudante, né? sim, Mas, assim, sim, estudante profissional. sim, A isso é responsabilidade verdade, de lidar, tipo, agora é você. Uhum. Você com aquela pessoa. Amiga, você já me deu gancho pra uma coisa que eu queria muito falar. amiga. Apropriação do código de ética psicólogos. Psicologia não é brincadeira, psicologia não é balela. Se apropriem, vocês têm um código de ética, vocês têm uma regimentação para seguir. Então vamos ler, vamos dominar. Se alguém perguntar alguma coisa para vocês, tem um certo domínio, porque eu vejo gente que tá em estágio e nunca pegou o código de ética na vida, então está assim, fazendo umas atrocidades. Eu tenho gente formada que eu converso, ela me falou, né, que eu trouxe essa questão do EPSI, conheço pessoas formadas que fazem atendimento online e nunca sequer ouviram falar do EPSI. Então, a gente se forma enquanto psicólogo, tem um código de ética, mas a gente tem que estar o tempo inteiro se atualizando. Isso é de suma importância para levar Sim. para a vida. A gente tem Sim. que estudar o tempo inteiro. Isso é verdade. por isso que a gente não sai do título estudante, É, mas é sim. estudante de graduação, né? Sim. Nesse sentido. Então, você sentiu uma dificuldade no sentido... Quer dizer, foi uma colocação, né? No sentido de, atenção, precisamos ter cuidado.
Mas você sentiu dificuldade em, por exemplo, ter acesso ao código de ética? Não, eu acho que eu tive uma base, né, Raiza? A gente teve uma base muito forte de sentar e ter reuniões no nosso estágio e eu agradeço muito por isso. Mas eu vejo que há outros formatos aí de ensino que não há. Sim. Então, há uma certa discrepância. Eu conheço pessoas que passaram por um estágio em clínica e que nunca ouviram falar do código de ética. Que já Sim. foram pegar no final um professor, assim, no final da disciplina, em todos os estágios. Então, para mim, isso é uma questão muito problemática. É, sim. A qualidade do profissional que está Tá sendo saindo. formado. É verdade. E a gente não tem como fiscalizar, né? Assim, de fato, não é assim. Se a gente souber, a gente tem, enquanto profissional e pessoa, como fazer denúncias, né? É, exato. Mas E anônimo. É porque não é nossa função, mas a não é função é do conselho, isso. né? Né? Fazer essa fiscalização, porque a gente Conselho não tem existe como. pra isso. Consciência da própria pessoa de... É, É mas o aí, mínimo, né? Mas aí, ser humano, É aquela coisa, né? no diálogo a gente vai conscientizando, a gente vai trazendo É. informação. Nossa, tu não sabia, tu tá atuando, fazendo isso também, não julgar, né? Acolher, tentar trazer essa informação. E aí pra você faz pessoa. uma vez, mas tá Esse a já pessoa... é um espaço para isso, né? Então, Isso. assim, ouviu eu falar de Milena? Joga no Google código de ética, você tem lá, faz o Fácil. download, lê, é curto, né? Não só o código, mas as resoluções que tem Isso. do conselho, é importante. Atualizações. também, Atualizações, né? As normativas. E enfim. procurar saber mesmo, as redes sociais estão muito cheias, né? É bom, porque divulga, mas também a gente tem que ter o filtro e saber quem é aquela pessoa, né, que está gerando aquele... Já é outro É. ponto. As redes sociais. É, Outro ponto. o que tá Captação de rodando na rede social. pacientes, captação de pacientes, como é que está sendo feito? Porque, querendo ou não, hoje as redes sociais são cartão de visita, e aí eu particularmente me preocupo com a qualidade das informações que estão circulando ali. Porque eu tenho um cuidado tão grande, às vezes eu faço uma publicação e meu Deus, essa informação Eu também tenho aqui, muito cuidado eu assim, tenho- publicação. eu tenho muito medo. Eu acho que a gente Sim. não tô me colocando muito nesse lugar profissional, mas eu tenho muito cuidado em relação a isso, da qualidade do que está sendo passado, como está sendo passado para as pessoas. E tem que ter mesmo. Tem que ter mesmo. Né? Porque não é só por você, mas pela própria ciência da psicologia, por tudo, né? Para resguardar o que a gente até agora vem construindo, né? Então temos que, de fato, observar. As nossas redes sociais são uma extensão do nosso trabalho, querendo ou não, né? Então, Uhum. é importante essa coerência. E eu gosto muito quando, por exemplo, tem umas caixinhas de perguntas que a Lorena coloca, e ela gosta da forma como ela responde. Porque, por exemplo, se tem uma coisa, eu não sei. Tipo, tem uma coisa, esse aqui, eu não sei. Sim, eu amo. Né? É. Tipo assim, aí Porque isso, a gente isso, fica fingindo isso. que sabe, né? Né? Aí, tipo assim, isso aqui, não sei o que, não sei o que, ela não domino. Ou então, não é a minha área, você pode procurar uma pessoa. Tipo, claramente, né? Não é uma coisa... A pessoa pode até ficar chateada porque você não respondeu, mas mas você aí fez o seu trabalho, você vai dormir tranquila, Eu vou né? dormir tranquila, exato. E outras questões, ela até fala assim, ó, eu não tenho como responder. Ela sabe, mas ela não tem como responder de forma ampla porque ela precisa de mais dados para isso. Então, não é tipo, eu não vou mandar perguntas porque ela não vai responder. É porque não tem como ela ser antiética e responder uma coisa tipo... Tipo alguns quadros que tem aí que eu acho engraçado, né? Perguntas... Até tem como ser antiética, eu só não quero ser. Posso! Não Devo, não devo. Exato. Quero muito menos, né? Então, assim, tem outros quadros em outros veículos de comunicação que tem perguntas bem aleatórias e bem assim, né? Peguei fulano fazendo isso, o que é que eu faço? Faz isso. Perguntas bem... Mas não sabe nem o contexto da pessoa, né? Então, ela sempre coloca assim, eu não posso responder porque eu precisaria saber outras coisas. Ou então, eu não sei te responder isso porque é muito raso. Então, eu fico olhando e faço... Queria responder perguntas assim, né? Até porque Lorena quando o responde. nosso perfil é público, qualquer pessoa tem acesso. Então, o paciente da gente pode não seguir, mas ele Sim. pode olhar. Uhum. Como é que ele vai ver o fato de eu expor, por exemplo, um caso clínico, né? É complicado. Por isso que a gente tem que ter essa cautela. Não é por medo. Se liga. Não é por medo, Os assim, ouvintes. né? Mas por resguardar mesmo uma infinidade de pessoas, da própria ciência, como eu falei, né? Enfim. Eu acho que tá no imaginário muito da população, que o psicólogo sabe de tudo, né? Isso É tipo, não, eu vou perguntar, ele tem que responder, senão... E a gente sofre disso de estudante. Se você não souber responder uma pergunta, se você disser que não, você não é um estudante qualificado. Né? Não é bem assim. Inclusive, essa é uma dificuldade, mas não só para quem está começando a carreira, né? Mas, no geral, como você vê isso na manutenção de uma rede social ou até no seu próprio espaço, né?
a gente prestar atenção nisso. Então, Ai, muito nossa, importante eu tô isso. pensando aqui, você falando isso, sobre às vezes minha família traz alguns questionamentos, tipo, faz uma análise de tal pessoa, de tal caso, de tal situação, aí não é assim. Eu falo, calma, mãe, não é esse meu campo de pesquisa, não é ali. A gente também ter certeza Sim. do nosso lugar dentro da psicologia e da nossa atuação. Eu estudo envelhecimento humano, na clínica eu tenho mais apropriação com a clínica infanto-juvenil. Então é isso, eu não vou poder sanar dúvidas para você se eu não souber, não tiver um Sim. conhecimento nem que seja rasíssimo sobre alguma outra Claro. questão. Muito bem, né, queridíssimas? Então, a gente vai se encaminhando para o final. A gente agora vai fazer... Sim, temos também outras perguntas, mas que já foram respondidas, né? Por Tá exemplo... tão fluido que já foi que tudo vocês já respondido aqui. anteciparam, Foi. né? as Você, o perguntas. quadro Você no Podcast, que foram perguntas que vieram, teve essa da dificuldade. O que fazer na graduação e o que buscar, vocês já falaram, estão em vários caminhos, né? Busca terapia. E Terapia. também, por favor, né? Saúde mental. Sim, sim. Não, mas os caminhos também em É. termos de Vida empresa profissional, júnior, né? exato. Exceção, Mas terapia é importante. Suporte também, que vocês falaram, de amigos, de professores, enfim, várias possibilidades aí. O que buscar para ser não um aluno qualificado, mas um bom aluno nesse processo, já que estou aqui, né? Se você quer se capacitar, você acha que dá, você suporta aquele. Suporta não no lado Sim, ruim, né? Sim. Mas suporta essa carga, Vamos segue. embora. E se não conseguir no meio do caminho, Ok, né, você vê também. que pode... E também uma última pergunta, mais um comentário foi, falem sobre a incidência de depressão e ideação suicida dentro do contexto acadêmico. A gente acabou falando, de certa forma, sobre a necessidade, você falou aí, uma das possibilidades, a terapia, né? Mas também todo esse suporte, acho que minimiza. A gente acho que não consegue retirar por completo, mas, por exemplo, aquele professor lá de Brasília que trouxe essa disciplina, também é uma solução, né? Para tentar diminuir esses casos de depressão e ideação suicida dentro do contexto acadêmico. Até porque isso é uma responsabilidade também dos espaços, das instituições, das universidades. Isso. Então, não é uma coisa só para o aluno resolver. Isso. A instituição também precisa se implicar de o que é que o espaço, ele de alguma forma favorece a isso, né? Esse também dá outro tema para um Sim, podcast mais denso. Finalizando essas perguntas, né? Lorena falou das universidades e, de fato, as universidades têm feito aí plantão psicopedagógico, mas também grupos, até no estágio está surgindo aí, né? Grupos para ouvir feras ou alunos, expectativas. Sim. Então, são possibilidades, vários caminhos aí, né? E para a gente chegar já no finalzinho, indicações, se vocês têm alguma indicação de material ou de artigo sobre essa temática da vida acadêmica, o que é que vocês podem sugerir aí para a galera que está assistindo? O livro preto, Logoterapia na Prática, que foi o primeiro que eu li. Uhum. E é de Gilvan, Gutenberg e Tiago. Então, ele é uma mistura de teoria. Não é, tipo, aprofundada, é uma coisa básica. Mas que aquela Gabizinha, no primeiro período, tipo, ficou encantada. Então, eu tive a sorte de ser meu primeiro livro. Uma curiosidade, até hoje eu ainda não consegui ler Em Busca de Sentido. Eu sempre me travo. Eu fico, meu amigo, não. E você tem um livro para indicar, então? Tá. Então, diga aí. Qual foi Uma amiga. É um livro que eu gosto muito, porque eu acho ele muito inspirador e tal. Porque fala dessa questão de, apesar das adversidades, né, você dizer assim, a vida, e toda essa introdução, assim, para a logoterapia, né, que ele fala. Então, acho que eu indicaria esse, não só para quem é universitário, para todo mundo. Acho que deveria ler esse livro. Muito bem, é uma boa indicação também, né? Ai, eu indico tratar de Ivo. Jovem, mais ou menos. Agora Ivo, meu amigo. Agora a gente vai fazer a gente joga pro ar pra ele vir pra cá já. Eu acho que agora a gente vai fazer a contagem de quantas vezes a gente falou Ivo. Não é mais jovem, não é mais jovem, Ivo. Entendeu? Bombou, né? gente. Sim. Eu acho que é um livro. Deu uma abertura na minha cabeça quando eu li. A Raiza que comprou pra gente. Foi e assim, foi maravilhoso. Porque eu tinha uma visão da logoterapia para certas coisas que ele trouxe numa linguagem muito mais acessível, de um entendimento que eu acredito que para uma pessoa que está começando seja maravilhoso. Eu indico também os livros da Clara. Agora a Raiza está em parceria, em volta com a garotinha Clara. E também... Eita, esqueci agora o nome do livro. Um minutinho. Mas de quem? enquanto você procura... aí, o tempinho. Enquanto você procura o de Ivo, o do tratado, eu sempre pensava isso, se falta alguma coisa. Terapia nas existências. Frank se emocionou com o momento. Até o óculos dele. Ele tá sentindo a emoção de Ivo, entendeu?
A presença ignorada do irmão. A presença, a ausência. Ele sentiu a pressão. Senti. Foi. Mas tu fica aí, Ele é porque ainda tem muita ótimo. coisa pra A hoje, gente viu? não fala, sorriso não fofoca. Não. Pronto, já pegando o filme Encanto, né? Não falando Ai. sobre o Ivo. É. Quem assistiu vai pegar a referência. referência. Não, mas é sério, esse livro mesmo Encanto? tem que ter alguma coisa sobre tratado, porque era o que faltava para compreender um pouco mais sobre esses pressupostos. Assim, para quem quer ter um resumo, né? Porque o livro de filosofia tem muitos, tem bastante. Mas ele conseguiu condensar. Pensa um trabalho bem. Parabéns, É né? ótimo de ler. Sim, aí o último livro. Apesar de é pesado, né? Realmente. Literalmente. Mas é fluido. Literalmente. Que é um livrão. Mas, Sim. amiga, se você parar pra ler outros textos, eu acho que o dele conseguiu condensar de uma forma Foi. que chega a informação Acesso. muito acessível. Outro livro é Filosofia dos Valores. Eu não vou conseguir pronunciar o nome do autor. Cadê, Mas amiga? assim, aqui. Esse aqui. Mas traz essa ideia também. Traz essa ideia. Acho que Parece traz, inglês. eu acho que Dá traz um muitas Google. provocações. Traz Filosofia muitas dos provocações. valores. Isso, Tá. perfeito. Indicação Então, de Tiago Fernandes também. Olha. então, galera da edição, temos aqui, ó, vários livros para vocês Na descrição a gente colocarem coloca os aqui, links né? pra vocês. E aí, pra gente, de fato, agora se encaminhar para o final, vai ser aquela coisa, pense rápido, né? Então, logoterapia em 3 palavras para cada um de vocês. Vai ser ordem alfabética? Oh, meu Deus. Acho que encontro, encontro especial, responsabilidade e acho que unicidade. Show. Pra mim, responsabilidade e liberdade, apesar delas serem juntas, pode ser só uma. Pode juntar elas em uma. Junto já faz do teu jeito. Pra mim, elas são essenciais. Assim, quando eu penso em logoterapia, eu penso nisso. E a autotranscendência, né? A transcendência. A vida é a autotranscendência. E sentido, né? Não tem como dizer que não. Eu ia condensar em uma e ela falou 4. Foi. Tá ótimo. Verdade, responsabilidade. Era tipo, liberdade de falar de um sem Tá, ok. Ok. Muito Então bem. tá, ok. Desculpa. Tudo bem. Não, tranquilamente. Tudo aqui, minha filha. Pois é. Helena. Ai, deixa eu ver. Missão, propósito e humor. Eu adoro essa parte do humor, gente. Porque Também. eu soltando umas piadinhas e eu me identifico muito com isso. Com pegar determinados pontos do nosso sofrimento e conseguir transformar isso em humor. Pra mim é perfeito. Dá um É a sua leveza. cara. Olha aí. Eu não consigo, eu sou Terapeuta. muito séria. É que só. Estamos Eu acho que aqui realmente vendo. o que humor você- é algo único, né, que Franco acrescenta na teoria. Enfim, minha gente. Não é, Franco? Vou devagar. Então, O que você acha? tríade de sentido foi isso, né? A gente dizer aí 3 palavras na logoterapia e a gente está terminando. Então, os momentos de Ai. agradecimento, né? Muito obrigada por vocês terem vindo. Foi, de fato, muito especial para a gente, pelo que eu disse no início, mas porque faz sentido, né? Redundante, mas para a gente faz total sentido ver o que vocês vieram construindo nessa vida acadêmica, mas que também traz a essência de pessoas, de cada um de vocês, né? E está com a gente aqui no espaço. Então, um abraço coletivo, virtual não, né? Mas assim, com nós mesmos Abraço. aqui. Abraço. Abraço, minha gente. A gente se encontra no próximo podcast. Beijo. Cheirinhos.